Fala Escolhidos, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. E no dia de hoje a gente vai estar falando sobre um Digimonzinho tartaruga, né? O que quer dizer que grande maioria dessa linha evolutiva vai ser baseada em tartarugas. Provavelmente ele segue aquele velho ditado, devagar e sempre. Talvez, talvez, né? Mas pra quem conhece Digimon Savers, pra quem conhece Digimon Cross Wars, vai saber quem é esse Digimon logo de cara. A gente vai estar falando sobre o Kamemon e toda a linha evolutiva dele, dar alguns detalhes sobre todos os Digimons que tem relação ali com ele. Então vamos começar? Vambora! Então, pessoal, quando a gente fala de um Digimon que é uma tartaruga, obviamente que as tartarugas botam ovos, então ele vai nascer de um ovo. Não é por causa disso, pessoal, é porque todos os Digimons, provavelmente, possivelmente todos, vêm inicialmente de uma Digitama, de um ovo de Digimon. Esse Digimon aqui não é diferente. E o que acontece é que quando esse ovo de Digimon chocar, de dentro dele vai nascer um Digimon que, na grande maioria das vezes, está no nível em treinamento 1, nesse caso com certeza vai ser assim, e vai nascer um Digimonzinho chamado Pitmon, nesse caso, né? Então Pitmon é um Digimon que apareceu primeiramente nos mangás, mas ele tem conexão com vários Digimons aquáticos, tá? Vocês vão entender por quê. Bom, esse Digimon pequenininho, branquinho, com olhos vermelhos, parece um slimezinho, micróbiozinho, né? Bonitinho. O nome dele, Pitmon, pessoal, Pit pode ser traduzido como passo, ou como lançamento também, né? Então, talvez seja pelo fato dele ser muito pequeno, na medição em passos, para medidas pequenas, né? Pode ser que seja por isso, ou pode ser pelo fato dele parecer uma bolinha de golfe, né? Que normalmente as pessoas lançam em inglês, eles usam a palavra pitch para isso, né? Mas pode ter outros significados também. Também pode ter um significado em japonês para o barulho que ele faz quando ele se move dentro d'água, por exemplo, né? Então são vários significados diferentes que podem ter. O que acontece, pessoal, é que esse Digimon é dito ser um dos menores Digimons que existem, se não o menor de todos mesmo, né? É dito na descrição dele que ele é um Digimon que se parece com um micróbio e que ele vive no oceano da net. Então ele vive dentro d'água, basicamente, né? Vive como um peixe, quase como se fosse um plâncton em grandes quantidades dentro do mar, né? E é dito que ele é um Digimon muito carinhoso, muito bondoso, e ele adora usar seu senso de curiosidade para tentar arrumar novos amigos e coisas do tipo, né? Então, apesar dele ter tudo isso daí nele, aparentemente ele não tem muitos meios de comunicação. Então é muito difícil para ele se comunicar com outros Digimons e coisas do tipo. Provavelmente ele não fala ou alguma coisa assim, né? E é dito que, por ele ser um Digimon nesse nível e ele ser muito bonitinho, é dito que os olhos dele são muito bonitinhos também. Muitas vezes os oponentes dele ficam com pena dele, com dó dele, e param de atacar ele por causa disso, né? Então, basicamente, lógico, ele vai soltar bolhas para se livrar, como qualquer Digimon desse nível, porém, ele consegue se livrar apenas por ser bonitinho. Olha que maravilha, né? Ele desenvolveu esse lado bonitinho dele para que ele escapasse do perigo, né? O mundo digital funciona assim muitas vezes, né? Então, esse é o Pitmon, é o primeiro Digimon dessa lista aqui. Daí então vai passar um tempo da vida do Pitmon e ele vai acabar evoluindo para um Digimon chamado Shopmon, que é esse que vocês vão ver aí, que é um Digimon em nível em treinamento 2, né? Já um pouquinho mais crescido agora, ele se parece bem mais com uma tartaruguinha, mas não exatamente uma tartaruguinha. Ele se parece com um Kappa, né? Então, se você olhar para ele, vocês vão perceber que ele tem um corpinho que parece um fantasminha, uma foquinha, né? Com umas nadadeirazinhas. Porém, o rosto dele é bem o rosto de um Kappa, né? Inclusive, isso que ele tem na cabeça dele, tem uma folha protegendo um círculo branco que ele tem em cima da cabeça, assim. Parece que tem uma graminha em volta, que é o cabelinho dele. Isso é uma marca registrada de um Kappa, né? Então, o que é um Kappa? Vou mostrar para vocês um Kappa aí. O Kappa nada mais é do que um ser mitológico do Japão, né? Que tem, sim, várias conexões com tartarugas. Ele basicamente é meio que um monstro tartaruga, um monstro lagarto, coisa do tipo assim, né? Que vive lá e que causa, sabe, medo e às vezes é apenas um ser místico que só quer fazer amizade, tem histórias diferentes, né? Porém, ele serve de base para vários monstros de várias mídias, e o Shopmon e outros Digimons dessa linha evolutiva aqui vão ser baseados no Kappa, né? Então tem conexões com as tartarugas também, muito interessante. Os Kappas têm essa marca registrada, essa coisa na cabeça deles, parece um círculo. Dentro disso normalmente fica água, né?
Por isso que o Chapmon tem isso na cabeça, né? Então o nome dele, Chapmon. Chap, pessoal, pode ser usado para estar se referindo para um amigo. Então ele pode ser considerado o monstro amigo, né? É um jeito de falar, e aí, cara, e aí, meu grande amigo, sabe? Em inglês, em alguns lugares eles usam Chap para se referir a uma pessoa, ou seja lá o que for, dessa maneira, né? Mas Chap em japonês também pode ser um jeito de você pronunciar o som que um bichinho aquático faz barulhos quando ele está se debatendo na água. Então esses dois significados ficam bem legais para o nome dele. Então agora, pessoal, é dito que ele é um Digimon que vive em águas ainda, da mesma forma que a forma anterior dele nesse caso também fazia. Ele fica em águas sempre muito bonitas e muito claras, né? Então, por causa disso, é muito raro você ver ele. São só em lugares bem específicos do mundo digital que você vai encontrar uns Chapmons lá, né? E que ele passa quase o dia todo dentro d'água, descansando, procurando o que comer. E mesmo quando ele dorme dentro d'água. E ele deixa só a parte de cima da cabeça dele, às vezes o rosto dele para fora d'água enquanto ele dorme, né? E é dito que ele tem uma sensibilidade muito grande dentro d'água e que qualquer movimento, por menor que seja, alerta ele. E isso é muito bom porque ele consegue se proteger de qualquer inimigo que se aproxima dele enquanto ele estiver dentro d'água. Então a maior parte do tempo esse Digimon vai passar com certeza na água. Ele vai usar bolhas também para estar se protegendo, né? Mas muito interessante que ele use a detecção de movimentos pequenos, por menor que seja, na água, para estar correndo, para estar se escondendo. Então, pessoal, esse é o Chapmon, o nível em treinamento 2 dessa linha evolutiva. E quando o Chapmon sobreviver, usando todas essas artimanhas aí que ele tem dentro d'água, ele finalmente vai conseguir alcançar o seu nível de evolução, que é o pilar do nosso vídeo aqui, que é o Kamemon. Então o Kamemon, esse que vocês estão vendo, é um Digimon que muitos de vocês conhecem. Quem assistiu Digimon Savers, né, o Digimon Data Squad, vai lembrar que o Kamemon aparecia lá. Quem assistiu Digimon Cross Wars, o Digimon Fusion, tinha um Kamemon que ajudava o grupo dos personagens principais também, né? É um Digimon que parece uma tartaruga soldado. Então, dentro dessa linha evolutiva, ele é o nosso pilar. Então você vai notar várias coisas interessantes no corpo dele, mas normalmente a maioria das pessoas apenas conecta o fato de que ele é uma tartaruguinha e que ele tem um chapéu de soldado na cabeça, né? Mas tem muito mais coisas interessantes aqui, principalmente essa bolinha que ele tem na barriga, a gente já fala disso. Kamemon, Kame em japonês é tartaruga, então monstro tartaruga, o mais básico do que isso não tem como, né? Ele é um Digimon Cyborg, pessoal. Então, poxa, mas como que ele é um Digimon Cyborg? O que acontece é que ele é baseado em um mouse de computador, esse que você está usando para mexer no seu computador aí. Por isso ele tem uma bolinha na barriga dele. Essa bolinha que ele tem na barriga dele não está ali à toa, né? Os mouses mais antigos utilizavam essa bolinha na parte de baixo deles para você estar mexendo o mouse, né? Para estar andando com ele em cima da sua mesa, né? Tal. E o Kamemon é baseado nos mouses, ele é uma tartaruga mouse de computador, basicamente. O que é muito interessante. Inclusive, todos os ataques e movimentos dele são baseados em ele ser um mouse, quase todos, né? Ele tem um capacete de soldado na cabeça, com certeza. Marca registrada das tartarugas, que elas se protejam muito bem com seus cascos. Ele tem um casco, mas ele usa esse capacete para se proteger, mesmo quando ele não está dentro do casco. A cauda dele, na ponta da cauda, tem 3 fios desencapados saindo, que mostra que é meio que um fio de mouse cortado, alguma coisa do tipo também. Então, dentro dos ataques dele, o ataque principal dele é chamado de Mat Tackle, né? Ou pancada de capacete, onde ele gira em cima da bolinha de rolagem do mouse dele, e ele carrega com muita força quando ele faz isso, e ele vai para cima do inimigo e bate nele com sua cabeça com o capacete. Ele tem também um segundo ataque chamado Pointer Arrow, ou flecha de apontar, que basicamente é onde ele atira um míssil, e esse pequeno míssil, no formato de uma seta ou de uma flecha, vai teleguiado até o inimigo para acertar ele. Ele é baseado na flechinha, na setinha do mouse que tem aí na tela do seu computador. Super interessante, mais um ponto para ele ser baseado tanto numa tartaruga quanto num mouse de computador, né? E por último ele tem um ataque chamado Cura Guard, né? Não um ataque exatamente, mas sim uma defesa, né? Que é onde ele usa seu casco como uma
grande proteção. Ele entra com todas as partes do corpo dele dentro do próprio casco, como uma tartaruga faria. Porém, o único ponto, entre aspas, negativo é que o capacete de soldado dele não cabe dentro do casco dele. Então esse capacete dele sempre acaba ficando para fora quando ele faz isso, né? Mas é muito interessante, serve como proteção. Provavelmente quando ele está dentro do casco ele consegue usar a bolinha do mouse embaixo dele para estar se movendo como se fosse um carrinho. Eu acredito que seria muito interessante que ele fizesse uma coisa desse tipo, mas esses são os movimentos dele. Então, pessoal, esse é o pilar do nosso vídeo, Kamemon. E a partir de agora, quando ele tiver sobrevivido tempo suficiente, lutado e tudo mais, ele vai finalmente evoluir para os seus níveis adultos, seu nível campeão. Então, vamos para eles? Vamos embora! Então, pessoal, quando a gente chega no nível adulto, aqui nos níveis campeão de evolução, a gente vai ter 2 Digimons, né? E o primeiro dos 2 que eu vou citar aqui é o que apareceu mais, para o qual o Kamemon, na maioria das vezes, vai evoluir, né? É o Gawapamon. Então, Gawapamon aparecendo aí para vocês, muitos de vocês vão conhecer ele também, porque ele também apareceu em Digimon Savers, no Digimon Data Squad, né? O Gawapamon, pessoal, de cara já é um Digimon que você vai perceber que também é baseado nos Kappas, né? Então ele tem uma aparência de certa forma semelhante com o que o Chapmon tinha, né? Só que uma forma bem maior, né? E tal. Ele também parece bem um boneco, um pato de pelúcia, alguma coisa do tipo. Então ele se parece bastante com um Kappa de pelúcia, né? Ele tem também aquele espaço na cabeça dele, que é bem importante para ele nessa forma também. Então, pessoal, o ponto aqui é que o nome dele, Gawapamon, é baseado principalmente em um ser chamado Garappa, né? Então, Garappa é um yokai japonês também, né? Que é parente do Kappa. Então, você tem o Kappa e você tem o Garappa. E o Garappa serviu de base para esse Digimon, né? O Garappa, diferente do Kappa, ele tinha os membros do corpo bem mais longos. Então provavelmente é por isso que ele é mais alto agora nessa forma, né? Por isso ele ganhou esse nome, né? E além disso, o chamado do Garappa é interessante porque ele chamava outros da própria espécie usando um som parecido com esse, assim, ó. Ryo, Ryo. E o que acontece é que por causa disso, o Gawapamon, baseado nele, é uma mistura de um Kappa ou um Garappa com um rapper, né? Um cara que canta rap. Então ele fala Ryo, Ryo, o tempo inteiro. Faz parte da personalidade dele isso. É muito interessante. Então, por ele ser uma mistura de ser mitológico com o rapper, ele vai ter essas coisas de Kappa, mas ele vai usar de uma forma um pouco diferente. Então, principalmente, esse espaço que os Kappas têm na cabeça, né? Ele aqui é um lugar onde ele coloca um CD. Então ele tem um CD player basicamente na cabeça e ele usa esse CD para estar lutando. Ele joga esse CD às vezes na direção do inimigo, né? E ele fica dançando como um rapper o tempo inteiro. Ele fica fazendo movimentos com os braços, movimento com as pernas, ele fica dançando. Ele tem uma dança dele que ele chama de Gawappa Rapper, onde ele usa essa dança dele para estar distraindo, confundindo e pegando seus inimigos de surpresa. E ele tem um ataque chamado Gawappa Punch, onde ele soca com seus braços longos, né, que tem a ver com o Garappa que eu tinha dito para vocês. E além disso, se você quebrar o CD que ele tem na cabeça, ele rachar, ele trincar por causa da luta, por causa de qualquer coisa, normalmente ele senta e chora, porque ele odeia que isso aconteça. Muito, muito interessante, muito triste para ele, mas super legal. Um Digimon super criativo, né? Mais um Kappa. E esse é o primeiro nível campeão aqui da lista, né? A gente vai para o segundo nível campeão agora, que é um Digimon muito mais antigo do que o Gawapamon. A gente vai para uma outra evolução que eu vou atribuir ao Kamemon, é o Tortamon. Então o Tortamon vai aparecer para vocês. Também um Digimon baseado em tartarugas, e normalmente ele era colocado em outras linhas evolutivas. Porém aqui ele fica muito perfeito para o Kamemon, até porque ele também é uma tartaruga bem mais animalesca, bem mais pré-histórica do que o Gawapamon, né? Baseado em seres mitológicos e tudo mais. Então, o corpo dele é basicamente um corpo de dinossauro, com vários espinhos amarelos enormes nas costas dele. O ponto principal desse Digimon é a grande defesa que ele tem, né? Ele não é um Digimon de ataque, não é um Digimon muito rápido, com certeza, até por ele ser baseado em tartarugas, né? O nome dele, Tortamon, esse Torta vem de Turtle, né?
o jeito que se pronuncia essas palavras em japonês. Então, monstro tartaruga, mais uma vez, também, da mesma forma que o Kamemon. Um Digimon enorme, baseado em tartarugas, que tem um bico na boca dele. Normalmente as tartarugas têm esse bico cortante forte na boca deles, com uma carapaça enorme, pesada. Normalmente é um Digimon bem grande, né? E graças a isso faz com que ele seja muito lento. Se protege muito bem, ele consegue também entrar dentro desse casco que ele tem nas costas, para formar quase como se fosse um disco, né? Para se proteger, ele consegue atirar essas pontas do casco dele na direção dos inimigos, como se fossem flechas, né? Com ataque à distância. Ele também tem um apelido muito interessante, que é o Digimon Barulhento, porque aparentemente ele faz barulhos muito altos, ele dá uns gritos quando ele está falando, que é uma coisa que também tem a ver com certas tartarugas que fazem um barulho estridente, um barulho fino, bem alto, quase como se elas estivessem gritando. Então, o Turtlemon tem isso dentro dele também, como dentro da base dele, né? Super legal. Como eu disse, muito lento, porém quando ele entra dentro do casco dele, ele consegue girar esse casco e se lançar em direções, às vezes na direção do inimigo, às vezes para onde ele quer ir, e dessa forma é dito aqui que ele consegue se mover 10 vezes mais rápido do que normalmente ele se move andando, porque ele é muito lento, né? Então, esse daqui é o segundo nível campeão dessa linha evolutiva. Tanto o Gawapamon quanto o Tortamon vão assumir duas evoluções diferentes quando eles forem para nível perfeito. E agora a gente vai para os níveis perfeitos, quando esses dois sobreviverem ou lutarem o suficiente dentro do mundo digital. Vambora! Então, pessoal, quando a gente chega nos níveis perfeitos, a gente tem uma coisa muito interessante aqui, porque a gente tem dois Digimons que são muito parecidos, tá? Que eu vou mostrar para vocês os dois juntos ao mesmo tempo. Então a gente tem esses dois que vão aparecer aí. O da esquerda se chama Shaoujinmon e o da direita se chama Sagomon, certo? Vocês vão perceber de cara, olhando para a aparência dos dois, que os dois parecem até irmãos gêmeos. Só que se você reparar bem, vocês vão perceber que vários detalhes no corpo dos dois, no jeito como eles se vestem e tudo mais, são um pouco diferentes, né? E essas diferenças são muito importantes para eles, porque faz com que os dois Digimons se diferenciem. Então, para começo de conversa, o da direita, o Sagomon, não pode evoluir, ou pelo menos até hoje não evoluiu, de nenhum outro Digimon que não seja o Tortamon, certo? E o da esquerda, o Shaoujinmon, foi mostrado evoluir do Gawapamon, que apareceu inclusive em Digimon Savers também, né, em Digimon Data Squad. Então, ambos os Digimons são muito parecidos e evoluem dos dois Digimons nível campeão que eu mostrei agora de pouco para vocês, que vem do Kamemon. Por isso, ambos ficam aqui na posição de níveis perfeitos, né, iguais, de certa maneira. Vindo de linhas evolutivas diferentes, mas muito parecidos, né? Então, ambos esses Digimons, pessoal, têm uma conexão muito forte pelo fato de ambos serem baseados nas lendas da jornada do Rei Macaco, né? Em inglês, Journey to the West, é uma história muito famosa, muitos de vocês devem saber sobre essa história, de uma mitologia chinesa e coisas do tipo, né? Então, o nome Shaoujinmon vem de um cara chamado Sha Wujin, né? Que é um dos que saíram na jornada na história do Rei Macaco, junto com o Rei Macaco. Então, o nome dele tem referência literalmente a esse cara, certo? Dessa história. E no caso do Sagomon, as coisas ficam um pouco mais complicadas. Porque sago, pessoal, é um tipo de comida parecida com a tapioca que é feita lá na China, né? Em outros lugares do mundo. O que acontece é que na história da jornada do Rei Macaco, o sago, né, que é feito com manga, era o tipo de uma coisa que era usada para refrescar, principalmente o próprio Rei Macaco. Tem dentro da história uma relação, né, que é interessante. E provavelmente é por isso que o nome Sago foi dado para esse Digimon, porque ele tem uma certa conexão com a jornada também, né? Ambos os Digimons têm essa conexão. Porém, pessoal, aqui a coisa fica muito mais interessante. A gente vai falar da descrição dos dois e no final vou falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos lá. Ambos esses Digimons são Digimons Homem-Demônio, que vieram dos céus do mundo digital. Ambos, né? Ou seja, lá onde for o céu do mundo digital, se é o Panteão dos Anjos, se é outra coisa que eles querem dizer, apenas que ambos vieram de lá, inicialmente, né?
caíram no mundo digital. E o interessante é que ambos têm a personalidade bem interessante. Eles normalmente fazem muitas brincadeiras, provocam os outros com piadas, esse é o tipo da personalidade deles. Porém, eles são muito bons lutando artes marciais, principalmente usando esse bastão que eles usam. Na ponta do bastão deles, em uma das pontas tem meio que um gatilho de arma, e na outra ponta tem uma lua crescente. Eles usam esse bastão para estar lutando. Inclusive a cor dos bastões são um pouco diferentes, sendo que o do Sagomon tem algumas partes douradas. Nas armaduras deles, muitas diferenças. A roupa do Shao Jinmon lembra mais um casco de tartaruga. No caso do Sagomon, lembra mais um lutador de artes marciais com roupas feitas de pano, né? Mesmo assim, o rosto dos dois é muito parecido. No caso do Shao Jinmon, a maioria do tempo ele não mostra os próprios olhos. No caso do Sagomon, aparentemente ele mostra sim, né? Uma coisa muito importante para os dois, pessoal, é que eles têm meio que um colar de bolinhas no corpo deles. No caso, o Shao Jinmon tem um no pescoço e o Sagomon tem um que fica na cintura. Nos dois casos, dentro de uma dessas bolinhas que são ditas serem crânios, né? Tá selado um digicore. De que esse digicore, de quem quando foi, ninguém sabe. Mas tem meio que um digicore selado lá. E se eles perderem, nem que seja um desses crânios, uma dessas bolinhas, é dito que eles vão se descontrolar e vão se transformar novamente num Digimon terrível, né? Quem é esse Digimon terrível? Que forma é essa? Ninguém sabe até hoje. O ponto é que aparentemente eles foram um Digimon terrível e agora eles não são mais, graças a esses colares que um leva no pescoço e outro leva na cintura, né? Super legal isso, super interessante. Tem ataques muito parecidos, principalmente usando o bastão deles e as lutas de artes marciais. Aqui, pessoal, a gente volta mais uma vez então pro ponto da jornada do Rei Macaco, né? Onde os dois são baseados. No caso do Sagomon, é dito no final da descrição dele que ele se preocupa muito em saber quem ele é, né? Quem ele é de verdade. Provavelmente em conexão com o fato dele ter essa transformação de um Digimon terrível, né? Então ele saiu numa jornada para descobrir, para se descobrir. No caso do Shao Jinmon não tem isso na descrição dele, porém, muito provavelmente ele tem uma busca semelhante, né? Ambos os Digimon são variação um do outro, por isso tanta conexão. Ambos os Digimon são Digimons diferentes. O Sagomon foi criado na época onde as lendas do Rei Macaco foram colocadas dentro de Digimon, inclusive a gente tem outros Digimons baseados nisso. No caso, o Shao Jinmon tinha sido colocado para ser apenas o nível perfeito do Kamemon originalmente. Ambos ficam perfeitos aqui, nessa linha evolutiva, para o nível perfeito. São Digimons incríveis. Espero que vocês tenham gostado deles. E agora, pessoal, a gente vai finalmente para quando o Shao Jinmon e o Sagomon treinam o suficiente, sobrevivem o suficiente, talvez se encontrem, vai saber, e eles finalmente alcançam o nível Mega, o nível Supremo. Então, vambora. E daí então a gente finalmente chega no nível Mega. No nível Mega, a gente vai ter esse Digimon que vai aparecer aí para vocês, chamado Jumbo Gamemon. Então, para todo mundo que acompanhou com atenção até aqui, percebe que o tipo de luta desse Digimon é bem diferente do que a gente vê, principalmente nos níveis perfeitos. Os níveis perfeitos são Digimons que parecem bem mais com lutadores ágeis de artes marciais, quando o Jumbo Gamemon parece um monstro gigantesco misturado com um tanque de guerra destruidor, né? Que é basicamente o que ele é. Olhando para a aparência dele, é uma tartaruga gigantesca do tamanho de um prédio, que lembra de certas formas o próprio Saint Galgomon, né, o Mega Gargomon, cheio de canhões por todas as partes do corpo. Canhão no focinho, canhões nos braços, canhão na cauda, canhões nos joelhos, canhões nas costas. Muito bem armado, até exageradamente armado. É uma tartaruga fortíssima, poderosíssima. Incrivelmente, ele ainda tem a habilidade de retrair partes do seu corpo e ficar dentro do casco se ela quiser, para estar se protegendo. Mesmo sendo um Digimon tão grande dessa forma, ainda funciona como qualquer outra tartaruga, né? Então, pessoal, vamos falar sobre o nome. O nome é bem interessante nesse caso. Jumbo Gamemon. Game, pessoal, é como é chamada a tartaruga das Galápagos, ou a tartaruga de Galápagos no Japão. É um apelido dado para ela, Game, né?
Por quê? Porque Kame é como é chamada uma tartaruga em japonês. Ga vem de Galápagos, então Game, né? Ou Gakame. Ela é baseada na tartaruga de Galápagos. Essa tartaruga é a maior espécie de tartaruga terrestre existente e o 10º réptil mais pesado do mundo, podendo chegar a 400 quilos de peso com um comprimento de mais de 1,8 metros, quase 2 metros de tartaruga. Por isso, o Jumbo Gamemon, sendo a maior tartaruga de todas, é baseado na tartaruga de Galápagos. Informações da tartaruga de Galápagos com certeza foram usadas para criar esse Digimon. A parte Jumbo literalmente significa algo muito grande, algo colossal. Então, monstro, tartaruga de Galápagos, colossal é o nome desse Digimon. Sobre a descrição, um Digimon ciborgue gigantesco com uma força enorme e um corpo todo feito de metal, poderosíssimo, muito bem armado com muitos canhões, né? Uma parte muito interessante, a maioria desses canhões disparam água em alta pressão, usam água. Também vão conseguir atirar bombas explosivas, sim, mas principalmente água, com um ataque chamado Megaton Hydrolaser dos canhões em seus braços, na sua cauda e em seu nariz, né? Também vai ter comparações com o Blastoise, que também usa água através de seus canhões, com certeza. Os dois são tartarugas, é isso aí mesmo. Causa muita destruição, muita explosão, consegue explodir em raio de 360 graus do corpo dele, criando muitas crateras. É um Digimon que literalmente passa por cima das coisas, uma máquina de guerra quase imparável de tartaruga. Uma fortaleza, vamos dizer assim. Ele tem um ataque especial chamado Jumbo Crater, para eliminar tudo. E é dito que ele segue um tipo de padrão que foi instalado dentro dele, foi colocado nele quase como um ditado para ele, que é chamado de a melhor defesa é um bom ataque, né? The best defense is a good offense. Então, isso já foi usado em muitas táticas de guerra, usadas pelo mundo na vida real mesmo, e ele segue isso até porque ele é um Digimon máquina de guerra gigante. Muito interessante também. É dito que ele consegue retrair as partes do corpo dele, como eu disse antes, como qualquer tartaruga. Ele consegue girar, ele consegue usar os raios das suas armas para se mover super rápido, principalmente quando ele está dentro do seu casco, como um casco de tartaruga gigantesco e coisas do tipo assim. Então, pessoal, esse é o Jumbo Gamemon. É um Digimon que eu acho incrível, que não tem tanta atenção quanto eu acho que ele merecia. No anime Digimon Savers, Digimon Data Squad, ele não apareceu, infelizmente. Gostaria que ele tivesse aparecido lá. Teve muita capacidade dele aparecer naquele anime, né? A gente tinha um Kamemon que passou por várias evoluções. Mas tudo bem, vocês estão conhecendo ele aqui. Então, pessoal, esse foi o nível Mega. E agora a gente vai para os níveis acima do Mega, que eu acho que se encaixam perfeitamente nessa linha evolutiva. Vambora! E a forma acima do Mega, que provavelmente muitos de vocês já estão imaginando que seria ela, é um Digimon lendário, sagradíssimo, chamado Xuanwumon, que já está aparecendo aí para vocês. Então, quem assistiu Digimon Tamers, quem assistiu Digimon Adventure 3, por exemplo, também vai saber quem é o Xuanwumon. Apareceu nessas temporadas, teve bastante destaque em algumas partes muito importantes. Por quê? Porque Xuanwumon é um dos Digimons que pertencem às 4 feras sagradas. Inclusive já fiz vídeos sobre as 4 feras sagradas, recomendo que você assista se você não assistiu, para estar sabendo um pouco mais sobre elas. Então, ele é uma tartaruga de 2 cabeças, com uma floresta nas costas. Uma grande árvore que é tão grande que parece uma floresta, que cresce no casco de tartaruga que ele leva nas costas. Faz sentido, por ser uma tartaruga lendária, poderosíssima, classe Deus, ela fica aqui no nível acima do Mega dessa linha evolutiva. Jumbo Gamemon consegue evoluir para ele, os próprios Sagomon conseguem evoluir para ele, fica perfeito nessa linha evolutiva com certeza, né? O nome dele, pessoal, Xuanwumon. Xuanwu é um deus chinês que cumpre o mesmo papel das 4 feras sagradas, basicamente. Protege um dos lados da grande China e tem muitos papéis sagrados dentro da mitologia. Um ADD sobre o Xuanwumon, pessoal.
Na mitologia, muitas vezes, mostram ele com uma forma de uma tartaruga que tem uma serpente enrolada nele. A tartaruga e a serpente moram juntos, né? Habitam basicamente o mesmo ser, né? Mas tem duas mentes separadas. Por isso o Shuan Wumon tem duas cabeças e duas caudas. Uma das cabeças é a cabeça da tartaruga, a outra cabeça é a cabeça da serpente. Por isso, inclusive, a cabeça da serpente tem presas grandes, né? O que acontece é que nesse caso eles decidiram fazer tudo como se fosse uma coisa só. A serpente não enrola em volta da tartaruga, as duas cabeças saem debaixo do casco, né? É quase como se fossem duas cabeças de tartaruga. Então muitas vezes Digimons parecidos com cobras, ou que sejam cobras mesmo, também conseguem alcançar a evolução do Shuan Wumon no final, mas ele parece muito mais com uma tartaruga, e por isso tartarugas normalmente evoluem para ele. Então, Shuan Wumon, pessoal, das 4 feras sagradas, possui um grupo de devas que trabalha para ele normalmente. Como evolução, com certeza ele não vai ter deva nenhum, mas isso não vem ao caso. Ele guarda o norte do mundo digital, usando seus poderes e técnicas de água fantasmagórica. Por que água fantasmagórica? Porque as habilidades do Shuan Wumon servem principalmente para criar ilusões poderosíssimas, muito difíceis de serem evitadas. Ele cria ilusões através de névoa, através de água, mas também consegue provavelmente usar ataques de água muito fortes, né? Ele consegue criar até cristais, provavelmente feitos de gelo, que faz com que eles chovam em cima dos seus inimigos com muita força. É um Digimon muito poderoso, que parece ter alguns poderes meio psíquicos, assim, né? Uma tartaruga muito forte. Dentro das 4 feras sagradas, possui a personalidade mais gentil. É um Digimon muito gentil, muito calmo, muito dócil, mas com certeza vai fazer o que for necessário para proteger o mundo digital, com certeza, né? É um Digimon que é dito ter a força igual a de um deus. Faz todo sentido que seja assim. É uma fera sagrada, poderosíssima, de um dos grupos mais fortes do mundo digital, que ajuda a proteger o mundo digital, né? É um Digimon muito legal, até o fato dele ter essa floresta nas costas, e eu acho que ele combina perfeitamente, né? Vocês vão perceber que ele tem algumas bolinhas que giram em volta do corpo dele. Essas bolinhas não são qualquer bolinhas, são Digicores, são o espírito, o coração desses Digimons. No caso, as 4 feras sagradas têm marcas registradas. Uma delas são essas bolinhas, que são 12 Digicores diferentes que giram em volta do corpo deles, mostrando a força deles. Normalmente os Digimons têm os Digicores dentro de seus corpos para estarem protegidos. No caso das 4 feras sagradas, eles ficam fora e são vários, mostrando a força vital deles e o quão confiantes eles são na sua própria força e seu poder. Além disso, outra marca registrada são 4 olhos brilhantes, normalmente da cor vermelha. No caso do Shuan Wumon, tem 2 cabeças, 2 olhos em cada cabeça, né? Então, pessoal, um Digimon incrível. O primeiro acima do Mega que eu vou falar é ele, que seria o principal. Porém, a gente sabe que o Shuan Wumon tem a capacidade para se fundir com as outras 3 feras sagradas, finalmente se tornando, então, por fim, o Huanglongmon, né? Huanglongmon, eu não vou falar muito dele aqui, pessoal, porém, ele se encaixaria perfeitamente, por ele vindo do Shuan Wumon também. Huanglongmon é um dos Digimons mais próximos de Deus, um dos Digimons mais poderosos que existem, provavelmente o Digimon mais resistente que existe pelo metal original, o Huanglong Ore, o metal mais poderoso que existe no mundo digital, estar presente quase que somente no corpo dele apenas, todo feito desse metal dourado. Muito poderoso, muito sagrado, até mais sagrado do que o próprio Shuan Wumon, com certeza. Muito incrível. Então, pessoal, quando a gente chega nesse ponto da linha evolutiva, eu digo para vocês que finalmente terminou, a gente acabou, falamos de todas as formas aqui dentro. Então, galera, para um Digimon tartaruga, eu acho que o Kamemon tem uma linha evolutiva maravilhosa. Todos esses Digimons que aparecem aqui são muito legais. Aposto que muitos de vocês adoram essa linha evolutiva, e para quem não conhecia toda ela dessa forma, eu acredito que vão acabar gostando cada vez mais depois de assistirem esse vídeo, né? Mais uma vez, eu quero deixar bem claro para vocês que esses Digimons aqui podem estar em outras linhas evolutivas. O Kamemon pode evoluir de formas bem diferentes.
O nome desses vídeos é Evolução Correta. Eu falo apenas as mais certinhas, que mais combinam. Não quer dizer que todas as outras linhas evolutivas sejam erradas. Não, todas as evoluções dos Digimons estão corretas. Apenas que a gente tem sempre uma linha que fica mais certinha dentro dos padrões, dentro das espécies e tipos e tudo mais. E eu apenas coloco eles juntos aqui nesses vídeos para deixar as coisas mais claras, mais legais para o entendimento de vocês que gostam desses vídeos aqui, tá bom? Eu vejo muitas pessoas comentando, falando assim, não, todas as evoluções estão certas e tudo mais. Realmente, todas estão certas. Apenas aqui eu deixo as coisas mais corretinhas, tá bom? Esse é o intuito desses vídeos. Gosto muito de todos esses Digimons, como eu disse, do Kamemon até o Xuanwumon, super legais, muito incríveis. E vou pedir que, se possível, vocês deixem aí seus comentários. Seus comentários são muito importantes. Comentem sobre o Kamemon e sobre todas as evoluções que foram mostradas aqui nesse vídeo. Seus comentários são muito importantes. E vou pedir também que, se possível, mais uma vez, vocês deixem seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, cliquem no sininho para terem mais notificações. E se quiserem se tornar membros do canal para dar mais suporte para o canal, podem clicar no botãozinho Seja Membro aí embaixo. Valeu, Dia Escolhidos! Deixo então um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo vocês para os próximos vídeos. Fui, Dia Escolhidos! Até a próxima. Tchau, tchau.